Estamos no programa Saber Direito. Meu nome é Antônio Carlos Morato e o tema do nosso curso é Direito Autoral. Na aula de hoje falaremos sobre as obras protegidas pelo direito autoral e também sobre aquelas que não são protegidas. Temos aqui também a presença de algumas alunas, a Milena, a Maria da Guia e a Poliana, que também apresentarão as suas dúvidas durante o nosso curso. Eu gostaria de lembrar também que aqueles que acompanham o programa em casa podem também enviar suas dúvidas para o seguinte endereço: saberdireito@stf.jus.br. Repetindo, saberdireito@stf.jus.br. Lembrando também que o aluno deve identificar o tema e o professor para que o e-mail seja encaminhado. Bem, vamos então começar a nossa aula, lembrando que é muito importante o estudo do direito autoral dentro da ideia de criação. Nós temos a proteção ao direito autoral em decorrência das convenções internacionais, em decorrência do nosso texto constitucional, inclusive constituindo cláusula pétrea da Constituição Federal, e também temos a Lei de Direitos Autorais, Lei de 9.610 de 1998. Temos ainda que lembrar, e eu começo exatamente pela criação, que a criação divide-se em criação estética, e é disso que cuida o direito autoral, e criação utilitária, criação técnica. Criação estética em direito autoral, basicamente, trata de música, de pintura, trata da literatura. Nós temos ali manifestações do espírito humano, diferente, por exemplo, das criações que são consideradas como utilitárias. Por exemplo, um invento, uma patente de invento, uma patente de modelo de utilidade, uma marca, sempre há um critério utilitário. Por exemplo, se nós imaginarmos uma lâmpada elétrica, a lâmpada elétrica que foi inventada por Thomas Alva Edison, tem uma utilidade, que é justamente iluminar o ambiente. Ou também poderíamos usar vários exemplos, o exemplo do avião, por exemplo, porque nós temos um meio de transporte aéreo, sempre há uma utilidade relacionada. A marca também, quando nós temos marcas nominativas, figurativas, mistas, nós encontramos ali uma maneira do consumidor identificar um produto ou um serviço no mercado de consumo. Então sempre há uma utilidade imediata. Essas questões são reguladas no nosso sistema jurídico pela Lei 9279 de 96. E essa lei, em linhas gerais, acaba sendo a lei que trata da propriedade industrial aqui no Brasil. Nós podemos retroceder um pouco no tempo e verificar que essa distinção remonta também ao ano de 1883. Em 1883 foi aprovada a Convenção de Paris. E a Convenção de Paris tratou justamente da criação de natureza utilitária, da criação industrial. Mas aí muitos começaram a questionar o porquê de não existir um tratamento para o autor, para a obra considerada como estética. A obra estética, se nós pararmos para pensar um pouco, ela não tem, como eu falei, uma utilidade, mas ela tem importância para a sociedade. Nós podemos perguntar para que serve a música, para que serve a literatura, a poesia, não é? Para que serve a pintura, a escultura, mas sem dúvida, tudo isso que eu mencionei, todas essas espécies de criações artísticas que eu acabei de mencionar, contribuem para tornar o mundo mais agradável, tornar o dia a dia das pessoas mais feliz, sem dúvida nenhuma. Então existe uma importância muito grande para a sociedade. E em Berna, no ano de 1886, foi aprovada a convenção que até hoje serve como referência para que nós estudemos o direito autoral. Posteriormente, nós tivemos outras convenções. Cabe lembrar aqui, nós tivemos convenções, seja englobando a América, seja a Convenção Universal de Direitos de Autor, e daí essa convenção que é de 1952, ela foi muito importante porque
antes de mais nada, cabe lembrar que nós temos dois sistemas que são sistemas diferentes. O sistema de copyright, ou direito de cópia, que é o mais antigo, que é o sistema anglo-americano, e temos um sistema chamado de droit d'auteur, ou seja, um sistema de direito de autor que tem a sua origem na França, ao qual esse sistema é a base do sistema brasileiro. Então é um sistema que é seguido não só pelo Brasil, mas também pela Itália, pela Espanha, por Portugal, Argentina. São muitos os países que seguem esse sistema de droit d'auteur. O que é importante, isso vai ficar um pouco mais claro mais para frente, é que o sistema anglo-americano, ou sistema de copyright, ele prioriza os chamados direitos patrimoniais de autor. É possível, então, ceder, licenciar um determinado direito, mas fica em segundo plano quando, na verdade, ou até acaba sendo um direito inexistente, quando nós mencionamos os chamados direitos morais de autor. Os direitos morais de autor, que aqui no nosso sistema, e nós discutiremos isso em uma das próximas aulas, é abordado no artigo 24 da Lei de Direitos Autorais, ele traz direitos como o de ter o seu nome vinculado à obra, o de que a obra não seja alterada, o direito do autor manter aquela criação consigo, sem revelar ao mundo, que é o caso do direito de inédito. Então, todos esses direitos são direitos extremamente importantes e ligados à personalidade do autor. Nós temos uma emanação dos direitos da personalidade. Então, voltando, eu falava sobre as convenções, nós tivemos a Convenção de 1952, a Convenção Universal de Direitos de Autor. Também nós tivemos uma outra convenção muito importante em Roma, no ano de 1961, e essa convenção, em Roma, ela trouxe para o sistema internacional os chamados direitos conexos, o reconhecimento dos direitos conexos. Mas o que são os direitos conexos? Os direitos conexos são direitos em que há um elemento criativo. O elemento criativo é de grande relevância, porque, sem dúvida nenhuma, nós vimos que a criação é a base, é a origem da proteção aos direitos autorais, só que existem aqueles que estão muito próximos à criação, mas não são autores. É o caso do ator ou da atriz que representam uma obra teatral, ou ainda podemos imaginar um cantor que acaba cantando uma determinada música de sucesso e ele não é o autor, mas a sua forma de cantar torna aquela canção única, como também um instrumentista, a maneira de um instrumentista executar o seu instrumento. E ainda não podemos esquecer que mesmo pessoas jurídicas têm os chamados direitos conexos. É o caso, por exemplo, das emissoras de radiodifusão, porque é muito fácil, muito inclusive frequente até relacionar, pelo menos no imaginário popular, determinada criação artística a uma certa emissora de televisão ou a uma certa emissora de rádio. Então isso é possível também, é possível reconhecer que pessoas jurídicas tenham direitos conexos, sem esquecer também que nós temos os produtores de fonogramas. O que são os fonogramas? São as fixações sonoras. Então se há, por exemplo, uma música, aquela música é fixada em um CD, nós vamos encontrar ali uma proteção para aquele que produziu. E o produtor pode ser pessoa física, como pode ser também pessoa jurídica. Todos esses são titulares de direitos conexos. Então, a Convenção de Roma trouxe realmente os direitos conexos para o âmbito internacional. Também nós podemos imaginar que, hoje em dia, os direitos intelectuais podem ser comercializados. Isso veio, pelo menos sob o ponto de vista internacional, por meio do TRIPS, que ingressou no nosso sistema jurídico, no ordenamento jurídico brasileiro, no ano de 1900.